A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando, eu estudo um pouco a língua hebraica e me despertou o interesse de fazer vídeos falando sobre o hebraico. Seria o hebraico a língua de Deus? Bom, falando em Deus, falamos de Jesus. E a coisa interessante no hebraico que no hebraico não existe a letra J, e sim a Y, né? Yeshua, Y, Jesus. Então, procurei saber sobre a língua que Jesus falava. Bom, vamos chegando aqui. Procurei saber sobre a língua que Jesus falava. E descobri que Jesus falava o aramaico. Me parece que uma língua vinda de Arã, uma região, uma língua que foi perdida uma das vezes que, me parece que quando ficou o povo exilado lá na Babilônia, preso, escravo na Babilônia, me parece que se perdeu a língua hebraica e se acostumaram a falar o aramaico, uma coisa assim. Saindo de lá não falava muito o hebraico, falava mais o aramaico. Bom, pela pesquisa que eu fiz, o aramaico era a língua do povo e o hebraico era a língua, vamos dizer assim, para falar sobre religião, para falar sobre a lei. Tanto é que os escribas falavam o hebraico. Jesus falava o aramaico. Então diz que o aramaico era a língua para se falar no dia a dia. E o hebraico é a língua para se falar lá no templo, a ler a lei e aquelas coisas todas, né? Então, Jesus utilizava o aramaico para fazer as suas pregações. Quer dizer, o aramaico era a língua do povo. Todos falavam aramaico. Todos os judeus falavam aramaico. Não procura saber sobre diferenças, mas me parece, não tenho certeza, que nem todo judeu falava o hebraico. Falava mais o aramaico. Era a língua do povo. Ao meu ver, me parece que o aramaico seria uma língua mais fácil de se comunicar, de se falar, se escrever. Como para nós, o japonês, o russo, o alemão, é mais difícil. Melhor o espanhol, né? Acho que você entendeu. Bom, então, Jesus, muitos dizem que Jesus falava bem o aramaico e o hebraico. Para se ter uma ideia, me parece, Maria Madalena fala a Jesus, quando Jesus ressuscita, ela fala assim, Rabone, esta palavra Rabone é mestre, não em hebraico, mas em aramaico, entendeu? Bom, então, os romanos falavam o grego é o que hoje para nós é o inglês, era a língua mundial. O grego era a língua mundial. Então, todo mundo tinha que falar o grego. Pelo meu ver, porque muitas das vezes Jesus conversou com romanos, Jesus esteve diante de Pilatos, e Jesus entendia o grego. Entende? Mas diz que também, no meio romano, tinha duas línguas. Tinha o grego e tinha o latim. Latim foi uma língua mundial.
na escola, na década de 60, até me parece até a década de 60, estudavam latim nas escolas. Por causa de quê? Porque o padre só fazia missa em latim. Então, olha a obrigação que tínhamos de estudar latim. Eu não estudei latim, não. Não cheguei a pegar esse tempo. Quando eu fui para a escola, já estava abolindo o latim. Eu falei, graças a Deus, não preciso estudar essa língua. Me parece que estudava essa língua aquilo que nós chamamos de segundo grau, antigamente falava admissão. Então, se estudava o latim na admissão. Se meus irmãos estudaram latim, eu cheguei a ver livros dele no latim. Bom, então, o romano falava o grego, sabe? O romano falava o grego. Mas quando dois soldados romanos quisessem conversar entre si um assunto delicado, um assunto sigiloso que nenhum estrangeiro podia ouvir, então eles usavam a língua latim. Eles falavam em latim, porque ninguém entendia latim. Nenhum hebreu, nenhum israelita entendia latim. Por quê? Porque Roma proibia que se ensinasse o latim para outros povos. Só eles entendiam o latim. Por quê? Era como se fosse uma língua secreta. Mas a pergunta é, seria o hebraico a língua de Deus? Por quê? Porque o hebraico é uma língua muito rica. E eu quero falar nesse vídeo uma palavra no hebraico. Que todos falam. Amém. Entende? No hebraico, o amém, existe 3 palavras. Talvez você não sabia. Porque nós aprendemos que amém significa assim seja. O amém significa concordância. Você diz, Senhor, abre uma porta de emprego, eu digo amém. Entende? Eu estou concordando com você. Mas se a gente for lá no hebraico estudar a língua, estudar a palavra amém, você vai descobrir que não tem nada a ver com um assim seja. Entendeu? Não tem nada a ver. Ela tem 3 palavras. A primeira palavra é, dentro do amém tem a palavra Deus. A segunda palavra, dentro do amém, existe a palavra rei. A terceira palavra, dentro do amém, no hebraico, existe a palavra fiel. Então, o significado é Deus, rei e fiel. Todas as vezes que você diz amém, você está adorando a Deus, você está exaltando a Deus, você está glorificando a Deus. Deus, rei e fiel. Interessante? Você sabia? Eu não sabia. Convido você a ver meus vídeos que estarei falando sobre o hebraico. Que Deus te abençoe.